Salut! Bienvenue à ce cours de français. Olá, bem-vindos a este curso de francês. Aujourd'hui, dans la leçon 62, nous allons lire un texte. Então, na aula de hoje, aula 62, nós vamos ler um texto. Tá? E esse texto tem o título Les copains et les copines. Les copains, colega. Copine é feminino, colega também, mas no feminino. Então, a gente tem a palavra ami, que é amigo, mais forte, copain, colega. Les copains et les copines. Colegas e colegas masculino e feminino, né? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você quiser, puder contribuir no canal, na descrição do vídeo tem as formas que você pode fazer isso, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, o texto. Então, vamos começar a ler. Nous avons de super copains et copines. Então, nós temos colegas muito legais. Super, né? Super. A gente já viu, estudou alguns adjetivos, algumas aulas atrás. A gente viu super, que é legal, né? Muito legal, muito bacana. E, então, nós temos colegas legais, bacanas, muito legais, né? E aí esse de aqui, lembrando que ele é o plural dos artigos indefinidos. Nós temos un para masculino singular, nós temos une para feminino singular, e no plural masculino ou feminino de ou de. Em alguns lugares vai falar de e, outros lugares vai falar de né? Depende do lugar. Então, nous avons de super copains et copines. Então, nós temos uns amigos muito bacanas, né? Muito legais. Então, ele segue, ó. Ensemble, nous faisons des jeux. Nous organisons des sorties. Então, ensemble, juntos. Ensemble, nous faisons des jeux. Então, juntos nós fazemos jogos, né? Nós jogamos. Então, a gente já viu aquela diferença. Quando a gente fala de atividades, né? A gente já viu faire de alguma coisa e jouer a alguma coisa. Então, aqui ele usou o verbo faire, né? Faire de, nous faisons des jeux. Nós fazemos jogos, nós brincamos de jogos, né? Jogos no geral. Nous organisons des sorties. Organisons, verbo organiser, que é organizar. É bem parecido com o português, organiser. Então, nous organisons, nós organizamos, né? Presente. Organizamos des sorties. Sortir vem do verbo sortir, que é o verbo sair. Então, sortir é o substantivo relacionado a esse verbo, saídas. Então, nós organizamos saídas, no sentido de sair para passear, sair para ir em algum lugar, ir no shopping. E, então, tem essa foto embaixo, né? Eles numa espécie de restaurante, de bar, né? Então, sortir nesse sentido, né? Saída para ir em algum lugar, fazer alguma coisa. Le mercredi, on va chez Pauline ou chez moi. Então, quarta-feira, a gente vai para a casa da Paulina ou para minha casa. Então, a gente já viu, quando a gente fala dias de semana, a gente usa o artigo, né? Artigo masculino, le. Então, le lundi, le mardi, le mercredi, por aí vai. É sempre assim. Porque eu friso sempre isso, porque em português é diferente. Em português a gente usa a preposição a, às vezes até a preposição em. A gente fala, às quartas-feiras nós vamos em tal lugar, né? Quer dizer, toda quarta-feira nós vamos em tal lugar.
ou nas quartas-feiras nós vamos em tal lugar. Então a gente usa preposições aqui em português. Em francês é o artigo puro, simples. Le mercredi, quarta-feira. Le mercredi, on va chez Pauline ou chez moi. Chez, a gente já viu a preposição para indicar casa de alguém. Não é só isso. Eu posso falar chez le médecin, para quando eu vou no médico. Então tem sentidos variados. Nesse caso, sentido de casa, casa de alguém. Então, chez Pauline, casa da Paulina. Chez moi, minha casa. E o on é a mesma coisa que o nu, né? Só que tem o sentido do agente do português. Então a gente conjuga, inclusive, a gente conjuga na terceira pessoa do singular, igual o agente do português. A gente vai. Nós vamos, a gente vai. Mesma coisa em francês. Nous allons, on va. On fait les devoirs, on lit les magazines. Então, nós fazemos os deveres. On fait les devoirs. On lit les magazines. A gente lê as revistas, magazine. Les filles chantent et dansent. Então, as meninas cantam e dançam. É tudo verbo, a gente já viu verbos no presente. Nesse caso, terceira pessoa do plural. Né? Les filles, elles chantent. Elles dansent. Elas cantam, elas dançam. Les garçons jouent au jeu vidéo. Os meninos jogam videogame. Também verbo jouer, terceira pessoa do plural. Atenção com a pronúncia, que é um pouco diferente. Enquanto aqui a gente pronuncia essa última sílaba, mesmo que seja uma consoante muda, nós falamos chante, chante. Mesma coisa aqui. Dance, dance. Então, a gente pronuncia essa consoante que tem ali na última sílaba. No verbo jouer, não. Nós paramos de pronunciar aqui no U. Joue. Les garçons jouent. Jouent au jeu vidéo. Então, eles jogam videogame. Pourquoi les filles n'aiment pas les jeux vidéo? Então, por quê? Pourquoi? Por quê? A gente, para a pergunta, fala pourquoi. E para a resposta, nós falamos parce que. Parce que. Então, pourquoi? Para a pergunta, né? Por que você fez isso? E a resposta, parce que. Tá? É lógico, né? O português tem o porquê separado, o porquê junto, né? Tem essa diferença da pergunta e da resposta. Em francês vai ter essa diferença, mas as palavras são completamente diferentes, né? Pourquoi, pergunta, parce que, resposta. Então, pourquoi les filles n'aiment pas les jeux vidéo? Porque as meninas não gostam de videogame, dos videogames. Vous avez la réponse? Vous avez la réponse? Você tem, vocês têm a resposta. Esse vous pode ser o senhor ou a senhora no sentido respeitoso, ou pode ser vós, né, ou vocês, falando no plural. Eu imagino que caiba melhor aqui nessa situação, né? Vous avez, ele deve estar falando um monte de gente. Então, vous avez la réponse, vocês têm a resposta. Vous jouez aussi au jeu vidéo? Vous jouez aussi au jeu vidéo? Vocês jogam também videogame? Aussi é também. Aussi, também. Então, jouer aussi au jeu vidéo. Atenção à colocação das palavras, né, a ordem, que em francês tem mais diferença do que em português. Em português, a palavra também ela é meio que um coringa. Ela pode vir em vários lugares da frase. Então, eu posso falar, vocês também jogam videogame? Vocês também jogam videogame? Eu posso falar, vocês jogam também videogame? Eu troquei a ordem, mas o sentido é o mesmo. Eu também posso falar, vocês jogam videogame também? Então, eu posso colocar o também antes do verbo, depois do verbo, no final da frase, não tem diferença. Em francês, o buraco é mais embaixo. Tá? Então, o aussi vem depois do verbo. Vous jouez aussi au jeu vidéo. Tá? Então, o aussi depois do verbo. C'est chouette, les copains
et les copines. C'est chouette. Chouette, né, um adjetivo, uma gíria, né, um adjetivo, mas assim, da linguagem familiar, da linguagem informal, que quer dizer, pode ser elegante ou chique, tá? Pode ter sentido também. Também pode ter o sentido de simpático. Se eu posso falar, vous êtes très chouette, vous êtes très chouette, você é muito simpática, tem o mesmo sentido de sympa, sympathique. Eu posso, e também pode ter o sentido de, pode vir na frase para dar um sentido de um contentamento, né? Tipo assim, que legal, que bacana, que eu imagino que seja, caiba melhor nesse sentido. Então, c'est chouette, né? É legal, é bacana, les copains et les copines, os amigos, né? Os colegas e as colegas, né? Masculino e feminino. Então, esse é o texto da aula de hoje. Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos na outra aula, nós vamos olhar os exercícios e fazer os exercícios juntos. Então, primeiro exercício, regarde les copains et les copines. Sympa, non? Lis le texte et réponds. Olhe os amigos e as amigas, né? Regarde, verbo regarder, olhar. Então, olhem os amigos e as amigas, né? Estão aqui nas fotos. Sympa, non? Simpáticos, não? Lis le texte et réponds. Então, leia o texto e responda. Les informations que donnent Pauline et César sont en relation avec hier, maintenant en général ou demain. Então, as informações que dão Pauline e César são em relação com. Tá? Então, as informações que estão no texto, Pauline e César dão, né? Elas estão relacionadas com o quê? Hier, ontem. Maintenant, en général, agora, em geral. Ou demain, ou amanhã. Então, vocês pausem o vídeo, o texto está na descrição do vídeo, se vocês quiserem dar uma olhada. Então, vocês pausem esse vídeo e aí tentem fazer a questão. Então, vamos lá. Les informations que donnent Pauline et César sont en relation avec. Então, a gente tem que olhar pro que eles estão falando e pro tempo verbal dos verbos empregados. Então, nós temos aqui, ó, nous avons de super copain et copine, avons, verbo avoir, presente. Nous faisons des jeux, nous organisons des sorties. Então, nós fazemos jogos, nós organizamos saídas. Também verbos no presente. On va chez Pauline, on va chez moi, on fait le devoir. Todos os verbos no presente. On lit le magazine. Então, verbos no presente vão estar falando de coisas relacionadas ao presente, aquele momento ali. Então, por isso, a resposta certa é essa. Maintenant, en général. Hier, que é ontem, não é o caso. Demain, amanhã, também não é o caso. Então, maintenant, en général. Agora, no geral, né? Nesse momento, agora, no geral. Próximo exercício. Associe A e B. Então, associe A e B, né? Coluna A, coluna B. Então, nós temos aqui na coluna A verbos sendo conjugados no nu, primeira pessoa do plural, e na segunda linha, verbos conjugados no on, que equivale ao agente do português, ele é sempre conjugado na terceira pessoa do singular. E aqui nós temos um quadrinho explicando on égale a nous. Então, on igual a nous. Avec on, le verbe se conjugue comme avec il, elle. Então, com o on, né, o verbo se conjuga como com il, elle. Então, né, da mesma forma que o il, elle, que é a terceira pessoa do singular. Então, tentem fazer e a gente faz junto depois. Então, vamos lá. Nous avons de super copains. Então, nous avons, né, verbo avoir. E aí, quando a gente conjuga com on, fica on a. Aqui. On a. On a de super copains.
Nous faisons des jeux. Nous faisons des jeux. Faisons, verbo faire, que com o on a gente conjuga on fait. On fait. Nous organisons des sorties, né? Verbo organiser. E aí com o on a gente conjuga on organise. On organise. A gente organiza. Nous lisons. Lisons, verbo lire. E aí com o on a gente conjuga on lit. Tá aqui. On lit les magazines, né? A gente lê as revistas. Próximo exercício. Cherche dans le texte les copains et les copines, que foi o texto que a gente leu, né? Le présent de ces verbes. Então, procure, cherche, verbo chercher, verbo procurar. Então, procure no texto les copains et les copines, le présent, né, o presente destes verbos. Aller, avoir, faire, organiser, chanter, danser, jouer, aimer. A gente vai lá para poder procurar esses verbos. Então, nós temos aqui, ó, nous avons, verbo avoir. Nós temos aqui, nous faisons, verbo faire. Nós temos aqui, ó, nous organisons, verbo organiser. Não sei nem se estava na lista dos verbos lá, mas enfim, estou agora aproveitar e circular todos os verbos. On va, verbo aller. On fait, verbo faire. On lit, verbo lire. Les filles chantent, verbo chanter. Les filles dansent, verbo danser. Les garçons jouent, verbo jouer. Les filles n'aiment pas, né? Mas aqui o verbo aime, verbo aimer. Avez, verbo avoir, vous avez. Vous jouez, verbo jouer. E acabou. É isso. Tem aqui também o né? Verbo être, se vocês quiserem, aqui junto nessa estrutura c'est, né? Não foi um verbo que ele pediu, mas enfim, só para marcar, verbo être. Então, marcamos os verbos. Aqui a gente tem um quadrinho explicando que eu já falei sobre o chez, né? Aqui marcando a diferença dessas duas preposições, chez e a. Então, chez plus prénom. Então, chez mais um nome, prénom é o primeiro nome de uma pessoa. Então, mon prénom, meu prénom é Gabriel. É o primeiro nome. Então, chez com o primeiro nome, né, indica uma casa, né, indica casa. Então, chez moi, chez toi, minha casa, tua casa. Então, aqui, ó, je vais chez Marie, eu vou na casa da Marie. Je vais chez moi, eu vou na minha casa. Je vais chez toi, eu vou à tua casa. E quando a gente fala de lugar e a gente usa a preposição a, normalmente a gente usa a preposição a com uma vila, cidade. Então, je vais à Paris, eu vou a Paris. J'habite à Paris, eu moro em Paris. Então, para cidades, a gente usa a preposição a, tá? Isso é sempre, para quase todas as cidades. Eu só não falo que são para todas, porque realmente eu não sei, vai que... Mas a imensa maioria vai usar a preposição a. Então, j'habite à Rio, né? Rio de Janeiro. Então, cidades, preposição a. Próximo exercício é um exercício de resposta pessoal. Então, se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer e colocar nos comentários do vídeo. Eu acho que é um exercício importante para a gente trabalhar o idioma. Então, Pauline e César sont très curieux. Então, Pauline e César estão muito curiosos. Réponds à leurs questions. Après, compare tes réponses avec ton voisin, ta voisine. Então, responda às suas questões, as questões deles, né? Leur é um possessivo, é a terceira pessoa do plural, a gente ainda não viu os possessivos, a gente vai ver muito em breve.
Então, réponds à leurs questions, responda as questões deles. E après, compare. Então, depois, compare tuas respostas com teu vizinho, tua vizinha, né? Claro, se você estiver sozinho em casa, não tem sentido você comparar com ninguém. Se vocês quiserem botar nos comentários aqui do vídeo e aí comparar uma resposta com a outra, vocês fiquem à vontade. Então, nós temos aqui 6 questões. Ó. Tu joues beaucoup à la vidéo? Tu joues beaucoup à la vidéo? Você joga muito vídeo, né? Videogame, no caso, à la vidéo. Segunda pergunta. Tu finis à quelle heure au collège? Tu finis à quelle heure au collège? Você acaba que horas no colégio? Se você não estuda mais, você faz faculdade, bota a hora da faculdade. Se você trabalha, bota a hora do trabalho, enfim. Terceira pergunta. Tu aimes la musique pop? Tu aimes la musique pop? Você ama, você gosta de música pop? 4. Tu fais tes devoirs le matin ou le soir? Você faz os teus deveres de manhã ou à noite? 5. Tu regardes la télé à quelle heure? Tu regardes la télé à quelle heure? Então, você olha a TV, você assiste TV, é um verbo melhor, você assiste TV a que horas? E 6, número 6, tu vas chez tes copains? Tu vas chez tes copains? Você vai na casa dos teus colegas? Chez qui? Chez qui? Qui é um pronome interrogativo, quer dizer quem. Então, chez qui? Na casa de quem? Então, próximo exercício. Tom va sur Pauline-César. Então, esse símbolo aqui de traço, em francês é chamado de tiret. Tiret. Então, Pauline-César.ado-blog.com. Né? O sinal de ponto é chamado de point, né? Que é ponto mesmo. Il veut écrire un mail. Tu peux l'aider? Então, Tom vai para esse site, pauline-césar.ado-blog.com. Il veut écrire un mail. Ele quer, né? Veut, verbo vouloir. A gente já viu esse verbo. Ele quer escrever um e-mail. Tu peux l'aider? Você pode ajudá-lo? E aí nós temos aqui esse esboço do e-mail que ele vai escrever. A gente vai completando de acordo com os verbos que vão sendo dados. Então, super votre blog, né? Super. Então, muito legal o vosso blog, né? Votre, vosso. Bravo, bravo, né? Bravo. Moi, que aí a gente completa com o verbo habiter. Habiter à Marseille. Então, habiter na primeira pessoa no singular, né? Fica habite. Então, j'habite à Marseille. J'habite à Marseille. Eu moro em Marseille. Eu moro na Marseille. Né? Marseille é o nome de uma cidade, então preposição a. A gente usa a preposição a. Le matin, je, e aí o verbo aller au collège. Então, aller au collège, primeira pessoa do singular, je vais. Je vais au collège. Je vais au collège. Né? Eu vou ao colégio. L'après-midi, je, é o verbo faire du sport. Né? O verbo faire, então, primeira pessoa do singular, je fais. Je fais du sport. Né? Eu faço esportes. Le soir, je, e aí o verbo dîner à 19h30. Então, dîner, verbo, né, verbo jantar, primeira pessoa do singular, je dîne. É um verbo regular, então não tem muito mistério. Je dîne à 19h30. Après, je, é o verbo finir mon livre de Harry Potter, volume 6.
Tá? O Harry Potter, em francês, eles chamam assim, Harry Potter. É interessante. Tem um exercício interessante, se vocês procurarem os filmes do Harry Potter dublado em francês. Então, Harry Potter, Harry Potter. Então, e o verbo finir, então, eu acabo, verbo acabar. Primeira pessoa do singular vai ser je finis. Je finis. Então, je finis mon livre de Harry Potter, volume 6. Volume 6. Então, seguindo mais o exercício, remplace nous par on. Então, remplace, verbo remplacer, substituir. Nós temos o verbo placer, por exemplo, é o verbo colocar. Remplacer, substituir. Tá? Então, substituir nous por on. Aquela troca, a gente já sabe como faz, né? Então, temos um texto aqui. Eu vou ler o texto para a gente entender ele direitinho. Depois a gente faz as modificações. Então, les copains et moi, nous aimons nous retrouver le week-end. Então, os colegas e eu, nós amamos nos encontrar nos finais de semana. Nous sortons, nous allons au cinéma ou dans des boutiques de jeux vidéo, ou bien nous restons à la maison. Nous lisons, nous regardons un DVD, nous jouons à des jeux d'ordinateur ou nous surfons sur Internet. Então, aqui de cima, né, no sortons, nós saímos, nós vamos ao cinema ou nas lojas de videogame. Ou o bien, né, ou até, né, esse o bien tem esse sentido, ou até mesmo nous restons à la maison. Nós permanecemos em casa, né, verbo rester, verbo permanecer. Nous lisons, nós lemos. Nous regardons un DVD, nós assistimos um DVD. Nous jouons à des jeux d'ordinateur, nós jogamos jogos de computador, ordinateur. Ou nous surfons sur Internet, ou nós navegamos pela internet. A gente usa o verbo navegar, em francês é o verbo surfer, que é literalmente surfar. Então, em francês é literalmente surfar na internet. Então, agora pegando esses verbos com nous e colocando para on, então ele começa, olha, copain et moi, on aime, né? Que o nous aimons virou on aime, que aí a gente continua. E aí, repara, a gente vai modificar o verbo e a gente também vai modificar o que gira em torno do verbo. Então, por exemplo, a gente fala nous aimons nous retrouver, esse nous aqui, ele faz referência, né, à conjugação verbal do verbo principal, nous aimons. Então, é a mesma coisa do português. A gente pensar um pouco em português. Nós amamos nos encontrar. Agora, se eu tirar o nós e colocar a gente, vai ter uma diferença. A gente ama se encontrar. Então, nós amamos nos encontrar. A gente ama se encontrar. Então, a gente tem diferenças também nas preposições. Então, nous aimons nous retrouver vai virar on aime se retrouver. On aime se retrouver. Le week-end. Então, aí seguindo, ó, nous sortons, nós saímos. Então, aí tira o nous pelo on, vira on sort. A gente sai. Então, a gente tem que lembrar também das conjugações verbais. O verbo sortir, a gente pode sempre pesquisar. Se a gente não se lembra a conjugação do verbo, a gente pode pesquisar. Então, aqui é o verbo sortir. No indicativo, je sors, tu sors, il, elle, on sort. Nous sortons, vous sortez, il, elle sortent. Então, on sort. On sort. Detalhe, quando a gente está digitando em francês, a gente sempre dá um espaço entre a palavra e o símbolo de 2 pontos. Tá? A gente faz isso com 2 pontos, ponto e vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação. A gente sempre dá um espaço.
Então, no sorton. Nous allons au cinéma. Nós vamos ao cinema, né? Então, a gente verbo aller, nous allons, com o on fica on va. On va au cinéma. On va au cinéma ou dans des boutiques de jeux vidéo. Ou dans de boutiques de jeux vidéo. Ou bien, e aí nous restons à la maison, né? Nós permanecemos na casa. Restons, verbo rester. E aí com o on fica on reste. Tá? Verbo rester é um verbo regular, então a conjugação é bem tranquila. On reste à la maison. Nous lisons, nós lemos. Com o on fica on lit. Né? A gente lê. On lit. Nous regardons, verbo regarder, que é um verbo regular. Então, com o on fica on regarde. On regarde. On regarde un DVD. Nous jouons à des jeux d'ordinateur. Jouons, verbo jouer. E aí, com o on fica on joue. On joue à des jeux vidéo. Não, jeu vidéo não. Jeu d'ordinateur. Então, on joue à des jeux d'ordinateur. Ou nous surfons sur internet. Surfons, verbo surfer. Também verbo regular. Com o on fica on surfe. Ou on surfe sur internet. E aí, a gente tem agora o texto com o on. Seguindo. Quel programme? Né? Que programa? No sentido exclamativo. Né? Que programa? Programa no sentido de programação mesmo. Você programa uma viagem, programa uma saída, enfim. Então, ó. Entoure la réponse correcte. Entoure, circule, né? É bom entourer, circular. Então, entoure, circule a resposta correta. Então, a gente vai ter que escolher entre a, preposição a, preposição chez. Então, primeira frase. J'habite, Marseille. A primeira coisa que a gente tem que ver é o que é Marseille. Né? Marseille é uma cidade. Então, quando eu falo de cidades, eu uso a preposição a. Então, j'habite à Marseille. Né? Eu moro em Marseille. Né? Em português também pode falar Marsella, né? Mas eu não gosto muito de traduzir nome de cidade, não. Então, j'habite à Marseille. Segunda frase. Le samedi après-midi, on se retrouve, Lola, une copine. Então, Lola é o que, né? Lola é o nome de uma pessoa, ele dá até a dica depois. Une copine, uma colega. Então, Lola é uma colega, é o nome da colega. Quando a gente fala de nomes, né? A gente usa a preposição chez. Então, on se retrouve chez Lola. A gente se junta, né, na casa da Lola. Le dimanche, je préfère rester, moi. Moi aqui é um pronome, mas indica uma pessoa, né? É o pronome da primeira pessoa do singular. Então, a gente vai usar a palavra chez, né? Então, chez moi, minha casa. Então, le dimanche, domingo, je préfère rester, eu prefiro ficar, permanecer, chez moi, na minha casa. En juillet, nous partons, mes grands-parents, nous allons, Toulouse. Então, a gente tem que organizar, ver o que cada um quer dizer. Então, mes grands-parents, né, meus avós, são pessoas, né? Então, a gente usa a preposição chez. Nous partons chez mes grands-parents. Nós partimos, né, em direção à casa dos meus avós, nesse sentido. Nous allons, Toulouse. Toulouse é o nome de uma cidade, então, preposição à. Nous allons à
Toulouse, né? Nós vamos a Toulouse. En février, nous sommes, la montagne. Mes cousins. Então, nós estamos, la montagne. La montagne é um lugar. Não é nem o nome de uma pessoa, nem o nome de uma cidade, né? Então, nesse caso aqui, la montagne, a gente indica um lugar, um lugar específico no mato. Nós estamos nas montanhas, né? Na montanha, nós estamos na praia, nós estamos... Onde é nesse sentido de um lugar específico, a gente vai usar a preposição a, tá? Porque não é uma pessoa. A preposição chez a gente usa só para pessoas ou para profissões também. Como eu falei, chez le médecin, né? Quando eu falo, eu vou no médico. Chez le boulanger, boulanger é padeiro. Então, chez le boulanger seria a padaria, né? Chez é o lugar onde uma pessoa mora, seria a casa de alguém, ou o lugar onde uma pessoa trabalha. Então, ele também pode acompanhar uma profissão. Nesse caso aqui, nous sommes à la montagne. Nós estamos na montanha. Mes cousins. Mes cousins, pessoas, né? Meus primos. Então, chez mes cousins. Na casa dos meus primos. Próximo exercício. Então, conjugue o présent avec le verbe indiqué. Então, conjugue no presente com o verbo indicado. Então, a gente tem que olhar qual é o verbo, olhar qual é o sujeito para poder determinar a conjugação. Então, nous, à 8h. Verbo dîner. É o verbo jantar. Então, nous dînons. Nous dînons. Nós jantamos. Nous dînons à 8h. Vous, trop. Verbo manger. Manger, né? Verbo comer. Conjugado no vous, né? Fica vous manger, né? Com Z no final. Lembra a terminação do presente. Vous mangez trop. Trop, muito. Mas é muito excessivamente. A gente tem também a palavra très. Mas très é um advérbio, mas está sempre acompanhando um adjetivo ou um verbo, né? Trop, ele é mais que o très, né? Muito excessivo, e ele pode vir sozinho, como nesse caso aqui. Vous mangez trop, né? Você come muito, você come pra caramba, né? Você come pra cacete, esse sentido bem exagerado. Vous mangez trop. On, a un jeu vidéo. E o verbo jouer, né? Verbo jogar. Conjugado no on, fica on joue. On joue a un jeu vidéo, né? A gente joga um videogame. Les copines, dans un club omnisport. Omnisport quer dizer poliesportivo, né? Um clube poliesportivo é um clube com vários... Permite que você faça vários esportes, né? Também tem quadra poliesportiva, né? Esse omni aqui, que está presente na palavra, é um prefixo, que é o mesmo prefixo do português que a gente fala oni. Então, onipresente, onipotente, né? Esse sentido, em francês é o omni. Então, omnisport, né? Permite vários esportes, poliesportivo, né? Então, o verbo aqui, danser. Les copines, né? Os amigos, as colegas, tá no plural, terceira pessoa do plural. Eu posso substituir, se você tiver dúvida, você substitui por um pronome pessoal. Les copines, eu posso substituir por elles, né? Elas, as colegas, elas. Então, les copines, terceira pessoa do plural. Então, como é que vai ficar a conjugação? Verbo danser, les copines, danse. Danse. Ok? Seguindo, je, sur internet, tous les jours. Primeiro, tomar um cuidado com a pronúncia desse tu aqui. Nesse caso, esse tu se pronuncia assim, o S é mudo, tu. Algumas situações o S vai ter som, tus. Tá? Então, tem que ver qual é o sentido do tu na frase. Quando tu quer dizer todo mundo, né, todos e todas, ele vai ter o S vai ter som, tus.
Normalmente esse tous, ele vai estar na frase e depois dele não vai ter substantivo nenhum. Então eu posso falar, por exemplo, ó, bienvenue à tous, bem-vindo todos, todo mundo. Merci à tous, obrigado a todo mundo, a todos. Quando tu vai ter sentido de cada, como é esse caso aqui, se tous les jours, né, todos os dias, é sentido de cada dia. Né, ele navega na internet em cada dia. Aí ele vai ter o som de... Aí o S não vai ter som, vai ser tu. E aí normalmente esse tu, depois dele vai vir um substantivo, como esse caso aqui, né? Tous les jours. Então o verbo surfer, primeira pessoa do singular, je, vai ser je surfe, né? Eu navego, eu surfo, né? Je surfe sur Internet tous les jours. Próxima frase. Alexandre, en fait, samedi après-midi. O verbo organiser, né? Organizar. Alexandre é o nome de uma pessoa. Eu posso substituir por il, né? Ele. Então, terceira pessoa do singular. Então, a gente conjuga organiser, né? Terceira pessoa do singular fica organise. Alexandre organise en fait samedi après-midi. Ele organiza uma festa no sábado à tarde. E a última, tu, à quelle heure demain? E o verbo commencer. O verbo commencer, o verbo começar, né? Conjugado no tu, segunda pessoa do singular. E aí, então a conjugação fica tu commences. Tu commences à quelle heure demain? Você começa a que horas amanhã? Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você puder, quiser contribuir com o meu trabalho, na descrição dos vídeos tem as maneiras que você pode fazer isso. Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Au revoir.